Oi, Marina, tudo bom? Tá ouvindo? Acho que não. Ó, vamos começar. É, Primeiramente, muito obrigada pelo tempo de vocês, Estela, por estar aqui, por ter surgido a ideia e a gente já começou, né? Só para fazer uma introdução, por que que nós chegamos até aqui? O Pinterest, eu sempre. A minha relação com o Pinterest começou quando eu comecei a buscar poses de foto e não encontrava, e aí nem usava muito a plataforma, mas ainda fazia os mood boards. E aí eu tinha que criar as posições para tirar foto, porque às vezes você pega uma inspiração para fazer uma pose e a pessoa gorda não consegue. E aí a Sara fazia os mood boards aqui. E aí, quando a gente tirou as fotos, eu fui subir as fotos, eu não sabia como subir direito, não entedia a plataforma. Então, a Vanessa, uma cliente que é a dona da Vangá ainda, que ela vai relançar a marca, eu estava conversando com ela me mandou para inscrição, olha isso, Estela. E aí eu fiz a inscrição para passar no fundo de inclusão, porque eu queria entender, né, como usar, e a gente tinha feito os editoriais da Wonder, queria conseguir mostrar tudo para vocês. E aí a gente passou, a Estela me ligou, a gente passou, boa noite, Dê, tudo bem? A gente passou e, e aí eu gritei no dia, muito, estava falando para as meninas, e aí agora a gente vai se formar amanhã, foi super legal a gente fazer hoje, né, Estela? Tipo uma despedida, né? Na aceleração, e eu fui subindo, eu falei assim, me comprometi, vou subir tudo. Subi muitas noites, e a gente subiu todos os editoriais, eu ainda não acabei, para colocar as fotos, para as pessoas terem uma navegação diferente. Então, quando as clientes vierem aqui, elas terem uma jornada um pouco mais completa dessa parte editorial que nunca dava tempo de sair nas redes. E aí eu queria mostrar para vocês, desde quando a gente começou, o quanto que a gente cresceu. E aí eu fiquei super feliz. Olha só, a minha professora está feliz agora, né, Estela? Mas mostrar para vocês o resultado. E o que eu achei interessante é que é um lugar que o nosso corpo, a partir de hoje, pode ser referência. E ele vai estar ali em primeiro lugar, né, como pioneiro, né? Eu quero dizer. Porque não tem para procurar. Então, qualquer coisa, não tem inspiração de vestido de noiva, igual a Débora, eu achei tão. Ela não está aqui ainda, mas eu achei tão legal que ela colocou uma foto dela de noiva, e ela tem um ensaio maravilhoso, sabe? E eu vi que era uma das coisas mais procuradas, e não tem. E eu achei legal compartilhar com vocês, ela compartilhar no detalhe também, né? O que você pode trazer da plataforma, porque eu fiquei viciada no Pinterest esses últimos dias, eu não sei se alguém aqui é. E aí aí a Estela teve a ideia de fazer esse workshop, porque a gente quer conectar as embaixadoras agora para ter esse caminho, essa jornada de escolher os looks delas, fazerem pastas compartilhadas, né? Que eu fiz o meu também. E aí ela vai explicar um pouco da plataforma para vocês, direcionada para a gente, que foi super legal. A minha também, ó, tô crescendo também. E aí aqui eu coloquei os backstage da Wonder, que as meninas sempre pediam, né? E eu achei interessante que aqui ela explica aqui do Vale Seguidores, né? E aqui tem todos os backstages da viagem, com os looks que eu usei, que realmente foi tudo de Wonder, então fez uma conexão legal. Acabando essa minha introdução, que eu queria só compartilhar com vocês essa parte, para fazer sentido da nossa presença aqui, a Estela, né, que é maravilhosa. Pode se apresentar, Estela, e seja bem-vinda e obrigada pelo tempo, viu? Não, obrigada a você, Amanda, e obrigada a todos vocês por entrarem hoje para saber um pouquinho mais sobre o Pinterest. Como a Amanda falou e com essa introdução maravilhosa, que já estou toda me sentindo aqui, eu sou a Estela, eu trabalho aqui no Pinterest há 6 anos, e agora a gente está com essa área que é basicamente para conseguir desenvolver pequenos negócios dentro da plataforma. Paralelo a isso, a gente tem uma iniciativa bem legal, que é a iniciativa que a Wonder faz parte, que se chama o Fundo de Inclusão do Pinterest, em que é basicamente esse grande programa de aceleração que a gente busca conseguir desenvolver os perfis dessas marcas e também publicações independentes dentro da plataforma. Justamente dentro do Fundo de Inclusão, a gente tem algumas horas de atendimento dedicado,
E conversando com a Amanda nesses momentos, a gente entendeu que falta bastante representatividade de corpos diferentes dentro do Pinterest. Então, eu queria contar um pouquinho aqui para vocês hoje de como funciona a plataforma e como funciona, né, todo o passo de você conseguir criar conteúdo também para o Pinterest, para que vocês possam ter isso como referência. Porque assim como vocês buscam inspiração dentro da plataforma, vocês podem também se tornar essa inspiração dentro da plataforma, né? Enquanto vocês postam vídeos, fotos em outras redes, inspirando as pessoas, mostrando como é que um look fica no seu corpo, mostrando como é que um look fica em diversos tipos de corpos, é interessante também trazer esse tipo de inspiração para dentro da plataforma. Então, nada mais, é super tranquilo, super relaxado. Basicamente, o intuito hoje é que a gente consiga entender como é que funciona o Pinterest, né? Porque, assim como a Amanda estava falando, às vezes a gente tem muita experiência de quem utiliza a plataforma para buscar inspiração, e não como eu posso criar conteúdo para a plataforma, para ver como é que funciona essa lógica de conteúdo dentro do Pinterest. Então, essa é uma agenda bem básica, a introdução, como é que o Pinterest funciona, algumas estratégias de conteúdo dentro do Pinterest e algumas dicas de planejamento que a gente também tem. Só para passar alguns números para vocês, porque às vezes a gente tem muito na mente a dimensão de outras redes sociais dentro da internet, né, dentro da internet brasileira, e o Pinterest também já está crescendo e tendo bastante alcance dentro dessas pessoas. Então, aqui já somos mais de 522 milhões de pessoas que usam Pinterest todos os meses. E além das pessoas entrarem aqui na plataforma, são pessoas que tomam tempo para se inspirar e conferir mais ideias. O Pinterest fica exatamente nesse espaço bem único e particular, que é uma intersecção entre uma busca, o e-commerce e a mídia social. Porque aqui não necessariamente você vai entrar para ver o que os seus amigos estão fazendo, para ver o que a sua família está fazendo, você vai mais descobrir e buscar coisas que são interessantes para o seu universo, para as coisas que você quer descobrir. E atrelado a isso, uma parte bem grande de e-commerce também, que é onde a Wonder também está super surfando, de onde você consegue inserir os seus produtos dentro da plataforma para que as pessoas possam encontrar e possam se inspirar através desses produtos também. E por que que a gente consegue criar esse grande espaço positivo, onde a gente consegue ter visibilidade de conteúdos plus size, onde a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam confortáveis para descobrir coisas novas, para experimentar coisas novas? Porque a gente sempre teve um comprometimento muito grande e uma noção de responsabilidade muito grande enquanto plataforma. Então, desde 2018, a gente tem uma série de políticas e uma série de tecnologias que a gente se esforça para conseguir que o Pinterest continue sendo um lugar positivo. Então, em 2018, a gente começa proibindo qualquer tipo de anúncio de campanha política. Então, hoje no Pinterest, nenhum tipo de campanha política, nenhum tipo de político pode postar conteúdo e muito menos promover esse conteúdo nas redes sociais. Em 2020, a gente entra com um banimento de qualquer tipo de conteúdo anti-saúde, toda ali crescendo a pandemia do Covid, todo conteúdo que seja anti-vacina, todo conteúdo que promova uma cura milagrosa ao câncer, ao Covid, etc., também está super proibido dentro da plataforma. Em 2021 e 2023, a gente também entra com as primeiras ferramentas que a gente chama de ferramentas de tecnologia inclusiva. Então, dentro do Pinterest hoje, se você buscar por algum termo relacionado com maquiagem, você consegue encontrar filtros de pele. Então, você consegue selecionar um tom de pele que seja mais parecido com o seu e ver inspirações relacionadas com esse tom de pele. E também em 2023, muito relacionado com isso, a gente lança o tipo de cabelo, que hoje também, se você pesquisar por alguma busca que seja penteado, enfim, alguma coisa nesse sentido, você consegue encontrar inspirações e um filtro baseado no tipo de cabelo que você escolher. Pode ser, a gente tem desde liso, ondulado, encaracolado, crespo e até estilos de proteção para quem tem o cabelo crespo também. E agora, em 2024, a gente lançou uma tecnologia que, infelizmente, só tem nos Estados Unidos, mas que a gente quer trazer muito para a América Latina, que é a tecnologia de busca de corpos, de tipos de corpos. Então, bem relacionado com essas duas últimas que eu falei, né, o de tons de pele e o tipo de cabelo,
hoje no Pinterest, nos Estados Unidos, vocês conseguem pesquisar por um look e conseguem selecionar um tipo de corpo, dos mais magros aos mais gordos, que seja mais parecido com o seu. Então, você vai, por exemplo, pesquisar look de casamento, seleciona um tipo de corpo que é parecido com o meu, e idealmente você vai ver inspirações que são parecidas com o seu tipo de corpo dentro dessa busca. Então, é por isso mesmo que isso ainda não existe na América Latina, né? A gente está trabalhando para trazer, mas é exatamente aí que vocês entram, da gente conseguir encher o Pinterest na América Latina, especificamente no Brasil, de inspirações plus size, para a gente ter ainda mais pessoas que se encontram e conseguem se ver refletidas dentro da plataforma. Então, antes da gente falar de como criar conteúdo para o Pinterest, a gente sempre gosta de começar explicando como é que o Pinterest funciona, porque aí acho que a lógica reversa faz bastante sentido quando a gente for pensar como é que a gente vai criar conteúdo para a plataforma. Então, basicamente, os pins são descobertos através de uma coleção de bilhões de sinais. Então, o Pinterest está coletando todas as informações que você coloca no seu conteúdo para entregar para a pessoa certa no momento certo em que ela está buscando. Que tipo de informações a gente extrai desse conteúdo? Para começo de conversa, a miniatura. Então, seja uma imagem ou seja um vídeo, o Pinterest tem o poder, né, entre aspas, de ler os pixels dessa imagem para entender sobre o que se trata. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo uma bebida, mas poderia ser, por exemplo, uma pessoa utilizando uma roupa da Wander. Então, aqui a gente entenderia que tem uma pessoa usando um top, usando uma legging Joana Dark, por exemplo. Então, aqui, para começo de conversa, a gente lê a miniatura desse pin, seja ele uma imagem ou seja ele um vídeo. E também, se tivesse alguma sobreposição de texto nessa imagem, falando, por exemplo, 5 receitas fáceis para você beber matcha latte, o Pinterest também consegue identificar os pixels que estão nesse título que se sobrepõe à imagem. Outro tipo de informação que a gente capta é o título desse pin. Nesse caso, o matcha latte. Que é aqui o primeiro ponto de contato que vocês começam a editar e contar para a plataforma sobre o que se trata esse conteúdo. Logo abaixo vem as tags pré-definidas. Essas tags não são editáveis, mas elas funcionam para auxiliar você conseguir taguear e categorizar o seu conteúdo para o Pinterest. Então, você que está começando na plataforma, ainda não tem muita familiaridade com como taguear o seu conteúdo, quais palavras-chave utilizar, você pode utilizar as tags pré-definidas. Nesse caso, faria sentido utilizar chá japonês, café da manhã, bebida de verão, bebida, chá, e por aí segue. Outro ponto de contato em que você vai contar para o Pinterest como é que funciona o seu conteúdo é a descrição. Então, aqui você vai começar a dar um pouco mais de detalhes sobre essa imagem ou sobre esse conteúdo. Então, aqui eu estou falando mergulhar na tentação do matcha latte, um chá verde relaxante, ótimo para o seu domingo de manhã, por exemplo. Aqui é onde também é interessante você adicionar detalhes. Então, caso você esteja falando de um tutorial passo a passo, você vai contar um pouquinho mais como é que faz, como as pessoas vão realizar essa ideia. Se você está falando de uma receita, você vai falar os ingredientes. Ou se você está falando até de um look, você pode contar quais peças estão nesse look. Porque aqui você também vai preencher e contar para o Pinterest sobre o que esse conteúdo se trata. Outra questão são os salvos na pastas. Então, se a gente está aqui construindo uma torre, né, do grande conteúdo otimizado para dentro do Pinterest, primeiro entra a imagem, depois entra o título, depois entram as tags, depois a descrição e os detalhes, e a pasta em que esse conteúdo está salvo, ela também é super interessante e super importante para conseguir segmentar esse conteúdo. É aqui que você vai categorizar para o Pinterest se isso é uma receita fácil, se isso é uma receita gelada, se isso é uma receita para o final de semana. Então, isso também é super interessante vocês prestarem atenção na hora de construir e criar esse conteúdo dentro da plataforma. Uma vez que a gente tem esse conteúdo criado, como é que funciona, como o Pinterest lê esse conteúdo que a gente está criando? Então, eu preenchi lá o título, a descrição, preenchi as tags pré-definidas, também coloquei numa pasta que se relaciona com o conteúdo que eu estou criando. Onde é que esse conteúdo vai aparecer? É possível que ele apareça
para pessoas que estão buscando esses tipos de buscas. Então, para uma pessoa que está buscando uma receita fácil, para uma pessoa que está buscando um chá japonês, para uma pessoa que está buscando uma receita de café da manhã, porque são todas essas informações que eu preenchi lá no começo, na hora de eu postar o meu pin. Isso acontece porque no Pinterest os seus pins vão muito além dos seguidores. Então, aqui é o que a gente chama de uma plataforma de content first. Então, assim como a Amanda estava falando, e como ela mostrou o próprio perfil dela, não é, obviamente, seria muito possível, mas não é porque todas as pessoas do Pinterest já sabem que o perfil da Wander está lá e as pessoas estão indo ver o perfil da Wander especificamente. É porque a Amanda fez um ótimo trabalho de otimização do conteúdo dela. Então, muita parte das pessoas que estão buscando por inspirações de roupas plus size ou inspiração de roupas fitness plus size estão encontrando o conteúdo da Amanda, porque ela segmentou o conteúdo dela para conseguir chegar nessas pessoas. Então, no Pinterest, a capacidade de descoberta vai muito além do número de seguidores. As pessoas não precisam necessariamente te seguir ou se relacionar com o seu perfil para descobrir o seu conteúdo na plataforma. E aqui é super interessante porque também não é atrás da duração do conteúdo, não é da duração dos seguidores. Quanto mais as pessoas vão se relacionando com esse conteúdo, mais ele é exibido na plataforma. O que isso significa? Que para além dos seus seguidores não contarem em como seu conteúdo é distribuído dentro da plataforma, o seu conteúdo ele pode durar muito mais do que apenas 24 horas. O que é muito interessante, porque o Pinterest, por ter essa afinidade e ser baseado no que as pessoas estão procurando para realizar as suas questões, realizar os seus planos ou realizar seus desejos, esse conteúdo nunca vai aparecer de maneira cronológica. Então, ele vai aparecer para mim quando eu estiver pesquisando ou quando eu estiver rolando a minha tela por algo parecido com isso. Então, quanto mais pessoas clicarem nesse pin, salvarem esse pin dentro de uma pasta, clicarem nesse produto e forem para o meu site, cada vez mais ele vai continuar sendo exibido dentro do Pinterest. E é por isso, justamente, que o conteúdo dura muito mais de 24 horas. Especialmente falando de pessoas que criam conteúdos, muitas vezes a gente recebe comentários e recebe as pessoas falando pra gente que, olha, eu criei um conteúdo no Halloween do ano passado e agora começou a pipocar resultado para esse conteúdo de novo, sabe? Ele subiu, eu tô vendo mais engajamento, eu tô vendo mais impressões nesse conteúdo. É porque realmente é uma plataforma que você otimiza através das palavras-chave que você vai construindo esse conteúdo. E não é um feed cronológico ou o feed das pessoas que você segue que ditam onde esse conteúdo vai aparecer e quando. E sim como as pessoas se relacionam com esse tópico de conteúdo que você está criando. Então, por isso, as melhores ideias que são publicadas dentro do Pinterest continuam inspirando por meses e até anos após a publicação original. E onde esse conteúdo ele vai começar a aparecer? Eu gosto bastante desse slide, porque uma vez que vocês publicam o seu conteúdo, onde é que eles podem aparecer para as pessoas que estão navegando no Pinterest? A primeira superfície é o seu próprio perfil. Então, aqui vocês vão ter uma coleção de todo o conteúdo que vocês já subiram dentro da plataforma, e é aqui que vocês vão ver quais as organizações de pastas que vocês estão criando. Então, nessa aba chamada Pins Salvos, vocês conseguem conferir quais são as pastas que vocês criaram, como vocês estão organizando esses pins e como vocês estão categorizando eles dentro da plataforma. A segunda superfície é a página inicial. A página inicial, uma vez mais, a pessoa não necessariamente precisa seguir o seu perfil ou precisa seguir o seu conteúdo para encontrar a sua ideia na página inicial dela. Como é que isso acontece? A página inicial do Pinterest é diferente para cada pessoa. Se todo mundo pegar o telefone agora e abrir o aplicativo, vão ser páginas iniciais totalmente diferentes. Porque essa página inicial é uma coleção de todos os tópicos que você já contou para o Pinterest que te interessam. Dando um exemplo para vocês. Se eu abrisse o aplicativo agora, provavelmente eu ia encontrar um monte de ideia de nail design, porque eu gosto muito de fazer as unhas, encontrar um monte de ideia de cerâmica, porque eu estou fazendo aula de cerâmica, e um monte de ideia de decoração de apartamento, porque acabei de comprar uma casa e eu estou reformando. Então, justamente, aqui, se você é uma pessoa que produz conteúdo, por exemplo, de
design de unhas, eu poderia ver o seu conteúdo sem mesmo conhecer o seu perfil ou sem mesmo te seguir ainda, justamente porque o Pinterest entende que o conteúdo que você está produzindo pode vir a ser relevante para mim, então ele vai me mostrar na minha página inicial. Por isso que a gente fala que o Pinterest é uma plataforma que se chama Content First, ou traduzindo, conteúdo primeiro, porque as pessoas te conhecem primeiro pelo conteúdo que você está produzindo e depois elas podem ir se relacionar com o seu perfil, seguir o seu perfil e ver mais sobre o que você produz. A terceira superfície é a página de busca, e aqui é intencionalmente quando a pessoa está procurando pelo tipo de conteúdo que você produz. Então, aqui, quando a gente fala de otimização de conteúdo no Pinterest, é porque você possa, não sei se vocês já ouviram falar de SEO, mas basicamente SEO é o que garante que o seu site vai aparecer em primeiro lugar quando você pesquisa para alguma coisa no Google. Então, é como é que eu otimizo o meu site para fazer que ele apareça no primeiro lugar no Google. Esse é um trabalho muito parecido com o que vocês vão ter dentro do Pinterest. Como é que eu otimizo o meu conteúdo para quando que uma pessoa busque por uma certa palavra ou busque por um certo termo, o meu conteúdo são um dos primeiros a aparecer nessa busca. Então, aqui nessa página de busca, é muito interessante a pessoa estar mais disposta a se relacionar com o seu conteúdo, porque ela está fazendo uma busca ativa por esse assunto. Então, aqui eu estou procurando por looks plus size, por exemplo. E aqui é super interessante, especialmente para marcas, porque se eu encontrar uma peça de um produto para comprar, não vai ser uma interrupção. Muitas vezes, quando a gente está no Instagram, no TikTok, por exemplo, eu estou vendo outras coisas, estou num outro momento, estou procurando, sei lá, pelos meus amigos, estou procurando para o que fazer esse final de semana, e aparece para mim um anúncio de uma marca. Eu posso me interessar, mas não necessariamente eu estava procurando por aquilo naquele momento. Então, é super interessante que aqui as pessoas têm a intenção e elas querem saber mais sobre esse conteúdo que você está oferecendo. Por isso que elas são mais propensas a prestar mais atenção nesse conteúdo que você está produzindo. Outra superfície super importante são os pins relacionados ao mais como eixo. Aqui nesses pins relacionados, basicamente, se eu dou um clique num desses pins que eu vi aqui e desço a tela um pouquinho mais para baixo, eu posso ver esses pins relacionados. Isso é muito legal porque a pessoa pode ter clicado não necessariamente num conteúdo que é meu, mas se eu produzo um conteúdo bem parecido com esse que a pessoa se interessou, ela pode chegar a descobrir o meu dentro desses pins relacionados. Então, vamos dizer, eu estou procurando por look fitness plus size. E aqui eu acho um conteúdo de uma marca, enfim, X, sei lá, do Decathlon. E descendo aqui a tela, eu posso até chegar a encontrar um conteúdo da Wonder, por exemplo, porque ele também me oferece a mesma solução e ele é parecido com esse conteúdo da Decathlon de alguma maneira. Então, essa é mais uma das superfícies em que vocês podem aparecer, o conteúdo de vocês pode aparecer dentro da plataforma. Até aqui, essas são superfícies que, basicamente, entre aspas, depende do trabalho de otimização desse conteúdo feito por vocês. Já essa daqui, que se chama espaço editorial, é uma superfície em que a gente tem um time que se chama time editorial dentro do Pinterest, em que eles estão basicamente fazendo uma grande curadoria das tendências que estão crescendo dentro da plataforma, das buscas que estão crescendo dentro da plataforma. Então, esse é um espaço super interessante até para vocês averiguarem o que está crescendo e o que está bombando dentro do Pinterest. E, obviamente, se vocês e esse time editorial sempre volta e pede para a gente exemplos de bons criadores de conteúdo, exemplo de boas marcas para conseguir destacar aqui dentro da plataforma. Então, se vocês têm uma relação com a gente, vocês também estão produzindo conteúdo dentro da plataforma, existe uma boa chance que vocês também venham chegar a aparecer dentro desses canais, especialmente se a gente está falando sobre conteúdo de tendência. Então, esse também é um espaço bem legal para vocês terem destaque dentro da plataforma. E quais são as possíveis estratégias que a gente pode ter de conteúdo dentro do Pinterest? Em primeiro lugar, sempre voltando no que eu estava falando, que as pessoas elas vêm aqui para procurar ideias, para ter um planejamento, para tornar algo realidade, é importante entender que as pessoas entram no Pinterest para pesquisar e prestar atenção. Então, justamente, o conteúdo que funciona bem dentro da plataforma é um conteúdo que inspira, que motiva a pessoa a dar um próximo passo, a criar a vida que ela ama.
Então, é justamente entender que o Pinterest é uma plataforma única, que ele pede esse conteúdo que a gente chama de conteúdo mais acionável. Então, por exemplo, igual a Amanda estava falando, estou procurando uma pose de foto que eu quero fazer, estou procurando saber como é que essa peça ficaria num corpo parecido com o meu, estou procurando saber como me inspirar para criar um look com um top específico, ou como eu posso fazer um look business casual com uma legging, por exemplo. Então, as pessoas, elas querem... O principal objetivo delas dentro do Pinterest é entrar, me inspirar e sair para realizar algo na minha vida real. Nossa intenção como plataforma e também com as pessoas que estão consumindo conteúdo aqui dentro, não é que elas fiquem enrolando a tela eternamente, como acontece em outras plataformas. A intenção é que elas venham, se inspirem e saiam para realizar esses planos. Por isso, a gente também oferece algumas ferramentas, e a Amanda também estava mostrando o Analytics dela no começo da reunião, que é super interessante para vocês terem noção e para vocês entenderem como planejar esse conteúdo. Então, existe uma ferramenta dentro do Pinterest que se chama Informações de Público. Dentro dessa ferramenta, que ficaria no Analytics de vocês, vocês conseguem entender que tipo de pessoa está consumindo meu conteúdo, quantos anos elas têm, quais são os outros interesses que elas têm dentro da plataforma. Então, prestar atenção no seu Analytics também é interessante para conseguir planejar esse conteúdo e para ter ideias de pautas também dentro da plataforma. Passando para as melhores práticas desse conteúdo que vocês vão começar a produzir dentro do Pinterest, agora que a gente já sabe como é que funciona a plataforma, que toda a questão de otimizar o conteúdo é super interessante, que as pessoas buscam para se planejar, para realizar uma vontade, realizar um sonho, é importante entender como é que a gente consegue otimizar esse conteúdo, como é que, então, a gente consegue aparecer para as pessoas dentro da plataforma. O primeiro dela é contextualizar suas ideias. É muito importante que vocês entendam que o trabalho de preencher o título e a descrição dos pins é fundamental e é isso que faz a diferença para o conteúdo crescer cada vez mais dentro da plataforma. Então, aqui também é super importante se desapegar de comportamentos de conteúdos que a gente produz para outras redes, porque o título e a descrição do Pinterest, eles têm um papel diferente. É esse papel do SEO que eu falei, de conseguir ranquear esse conteúdo mais alto nas buscas dentro da plataforma. Normalmente, quando a gente produz conteúdo para outras plataformas, como, por exemplo, o Instagram, na descrição ali a gente vai contar uma historinha sobre esse conteúdo, contar o conceito por trás, fazer alguma brincadeira com as pessoas na descrição, porque as pessoas vão ler essa descrição. No Pinterest, as pessoas não leem as descrições. Esse conteúdo e esse texto está lá justamente para conseguir fazer a otimização desse conteúdo e que ele apareça para a pessoa certa no momento certo. Então, é por isso que aqui a gente vai completar com a maior quantidade de palavras-chave possíveis. Justamente nesse momento em que a gente consegue contar para a plataforma sobre o que se trata esse conteúdo e como é que as pessoas que estão buscando por um conteúdo parecido com esse podem encontrar. Eu vou dar um exemplo aqui da Amanda mesmo. Eu não preciso nem separar um pin. Qualquer um que a gente pegar, vocês vão ver que aqui é uma grande lista de palavras-chave. Então, justamente assim, esse é o exemplo, assim, orgulho da sala, sabe? Que vocês podem preencher. É simplesmente preencher uma lista de palavras-chave sobre o que se relaciona a esse assunto. Então, biquíni plus size, maiô plus size, natação, esporte, hidroginástica. São todas essas palavras que as pessoas podem procurar no Pinterest para conseguir encontrar um conteúdo parecido com esse. Eu falei que pode clicar em qualquer pin mesmo, porque qualquer pin que vocês vão ver, ó, estão exatamente assim. Não precisa nem selecionar antes da aula, é qualquer um mesmo. Acho que você subiu esses hoje ainda, justamente porque eles já estão super otimizados para dentro da plataforma, porque as pessoas não vão ler essa parte, simplesmente serve para vocês conseguirem contextualizar e otimizar esse conteúdo dentro da plataforma. Outra questão é otimizar os recursos visuais. Exatamente o que vocês estão vendo aí no perfil da Wander,
o Pinterest é conhecido por ser uma plataforma super visual, né? Tem o estilo Pinterest, tem o casamento Pinterest, tem o look Pinterest. Então, justamente por essa questão de ser uma plataforma voltada para o visual, é super interessante que vocês sempre mantenham a qualidade visual dessas imagens e a qualidade visual e a estética visual dentro desse conteúdo. Outro ponto são as miniaturas impactantes. Considerando que esse vídeo ele vai ser consumido através do celular, porque esse vídeo, essa imagem vai ser consumido através do celular, porque 80% dos acessos do Pinterest vem através do celular, é interessante que vocês tenham uma imagem ou que vocês tenham um vídeo que comece de maneira impactante, para se destacar nesse vídeo, para se destacar nesse feed e a pessoa se sentir mais propelida a clicar nesse pin e saber um pouco mais sobre o seu conteúdo. Outra questão que é super interessante dentro do Pinterest e que não acontece em outras redes é que vocês não precisam ter medo de utilizar a sobreposição de texto. Então, inclusive, isso é muito bem-vindo dentro da plataforma. Se vocês tiverem um estilo de conteúdo que é infográfico ou gostarem de colocar essa sobreposição de texto dentro da plataforma, ele super funciona aqui também, porque justamente, igual falando nessa ideia de feed, se eu estou vendo ali uma imagem que já me diz 5 receitas para café da manhã, é muito mais fácil que você clique nessa imagem para saber o que tem atrás desse conteúdo, porque eu já sei que ali eu vou encontrar mais informação sobre o que eu preciso. Outro ponto é preencher os detalhes, então adicionar uma descrição que tenha palavras-chave relevantes para ajudar nessa segmentação. Evitando floreios e palavras que não acrescentam, porque justamente ela não é feita para ser lida, e sim é feita para a otimização desse conteúdo. Outro ponto super importante, e eu acho que também a gente pode voltar a mostrar o perfil da Amanda, é vocês conseguirem fazer uma segmentação de pastas. Então, as pastas são mais uma dessas camadas que oferecem para você e que mostram para a plataforma como categorizar esse conteúdo. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem looks de verão, a gente tem looks de ano novo, looks de inverno. Então, não tenham medo de criar pastas, tá, gente? Eu acho que a gente tem um limite de 500 pastas por perfil. Vocês podem e devem super criar pastas para conseguir segmentar esse conteúdo e conseguir categorizar ele da melhor maneira possível, para que a plataforma entenda sobre o que se trata e como ela precisa entregar esse conteúdo. Agora, também queria trazer para vocês algumas estratégias de conteúdo, né? Agora que se vocês começarem a produzir conteúdo dentro da plataforma, é interessante entender e começar a se planejar para conseguir ter algumas estratégias para que o seu conteúdo continue e cresça sendo cada vez mais relevante. A primeira estratégia é criar o conteúdo que as pessoas estão buscando dentro do Pinterest. Como eu falei, as pessoas vêm aqui realizar um plano, realizar um desejo, transformar um plano em realidade. Então, você se focar nesses pedaços de conteúdo, nesses momentos de conteúdo, já ajudam bastante o seu conteúdo começar a crescer cada vez mais. Existem 3 tipos de momentos e planos que as pessoas fazem dentro do Pinterest e como as sazonalidades se relacionam com isso. O primeiro deles a gente chama de conteúdo sazonal. Conteúdo sazonal é aquele que acontece todo ano na mesma data. Natal, Ano Novo, Halloween, Hanukkah, enfim, o que seja, acontece todo ano no mesmo ano. Então, vocês já conseguirem criar conteúdo que se relacionem com essas sazonalidades que acontecem todo ano, já as pessoas sempre vão estar procurando dentro do Pinterest para realizar um plano ou para se planejar para essa sazonalidade. Por exemplo, a Amanda, ela acabou de lançar uma coleção Spry, que ela é toda branca, que ela tem esse foco, né, mais de roupas brancas, de esse look mais clean. Então, aqui, ela já segmentou esses looks brancos dentro de looks de ano novo. Não necessariamente essa é uma coleção de ano novo, a coleção de ano novo pode vir um pouco mais para frente, mas por que não
se você já tem essa oportunidade de começar a segmentar esses looks dentro de uma pasta de ano novo. Porque as pessoas já estão procurando para esse conteúdo e as pessoas estão planejando os looks de ano novo já agora em outubro. Então, é super interessante também apostar nessas sazonalidades dentro da plataforma. Ixi, eu acabei de falar do look de ano novo, não estava mostrando. Eu estava olhando aqui dentro do meu computador e esqueci de compartilhar a aba, mas aqui está a pasta de look de ano novo da coleção, que também não necessariamente é de ano novo, mas cabe super dentro do tema e a gente já consegue trazer mais visibilidade para esse conteúdo, relacionando ele com uma sazonalidade. Outro tipo de conteúdo sazonal é o conteúdo popular. Então, por exemplo, a gente traz o Barbiecore, que é uma tendência que nasceu fora da plataforma, né? Nasceu com o lançamento do filme da Barbie, mas que também vem para dentro do Pinterest para a gente conseguir se adaptar e buscar por looks ou um estilo de vida mais Barbiecore. Então, esses pequenos momentos de tendência que acontecem aí na natureza também se traduzem para dentro do Pinterest e as pessoas também buscam por isso dentro da plataforma. O outro tipo de conteúdo é o conteúdo atemporal, que a gente chama de momento de vida. E o que é isso? Sempre alguém vai estar tendo um filho, sempre alguém vai estar fazendo uma reforma, sempre alguém vai estar se casando, sempre alguém vai estar procurando uma nova rotina de skincare, sempre alguém vai estar querendo começar a sua vida fitness. Então, se apoiar nesses momentos que são momentos de vida ou do cotidiano também são super interessantes, porque as pessoas naturalmente recorrem ao Pinterest para conseguir se planejar e para conseguir ter ajuda nesses novos momentos de vida. Então, é interessante vocês diversificarem a sua estratégia, caindo nesses 3 buckets o tempo todo, para vocês estarem criando conteúdo do qual já existe demanda dentro da plataforma. A segunda estratégia é apostar nas palavras-chave. Eu acho que aqui nem eu precisava estar falando. Se a Amanda abrisse para vocês, mostrasse o perfil e falasse sobre como ela utiliza as palavras-chave, ela já daria a aula inteira. Porque as palavras-chave, elas são super estratégicas de uma maneira descritiva para conseguir que seu conteúdo seja descoberto e apareça cada vez mais nas pesquisas. Isso começa desde o seu perfil, então você colocando uma breve descrição. Vocês que vão estar criando conteúdo, pode falar que, olha, crio conteúdo plus size, faço looks plus size. Aqui já é um lugar super interessante para vocês começarem a conseguir otimizar esse perfil e otimizar esse conteúdo. De repente, aqui você pode colocar o seu nome de creator, né? Se for o seu próprio nome aqui, e um tracinho moda plus size, por exemplo, porque esses já são palavras-chave que vocês começam a otimizar esse conteúdo. E dentro do próprio PIN, você tem o título e a descrição, tem as tags e também tem a pasta em que vocês salvam esse conteúdo, que são super importantes. E como você sabe que tipo de palavra-chave usar, sabe? Estou começando a criar conteúdo no Pinterest agora, não tenho certeza, não sou expert como a Amanda, não consigo fazer uma lista de palavras-chave assim do zero, preciso de algum tipo de ajuda. A primeira ajuda que vocês podem ter, que é super fácil de utilizar, é utilizar o próprio Pinterest. Então, vocês começam a fazer uma pesquisa sobre o conteúdo que vocês querem produzir. Então, por exemplo, pesquisando receitas também. Moda plus size. Vocês vão ver aqui o que se completa. Então, moda plus size 2024, moda plus size elegante, moda feminina, moda casual. Então, são tipos de exemplo que estão se autocompletando que vocês podem começar a criar conteúdo sobre. Outra ferramenta que vocês podem utilizar, que é super legal, se chama Pinterest Trends. O Pinterest Trends é uma grande ferramenta que conta para vocês como está a atração por certos termos de busca dentro da plataforma. Então, aqui vocês conseguem ver. Vou entrar aqui no Pinterest Trends para mostrar para vocês. Aqui vocês conseguem ver quais são as top tendências do Brasil nesse mês, nos últimos 30 dias. Wallpaper, bom dia. Sempre tá aqui em cima. Cabelo maluco, obviamente, porque teve essa semana. Onde vocês acham que as mães têm essas ideias de cabelo maluco? É dentro do Pinterest. Unhas, boa noite, penteados. Vocês conseguem ver
quais são as tendências da semana. Então, aqui está mostrando dos últimos 30 dias. Aqui eu já consigo ter um pouco mais de filtro das tendências dessa semana. Então, cabelo maluco infantil masculino, mochila maluca. Enfim, todo mundo tá ficando maluco essa semana. Inclusive, as senhoras que mal podem ver a entrada de outubro e já começam a buscar árvores de Natal decoradas. Então, aqui vocês conseguem ver o que está crescendo dentro da plataforma. E vocês conseguem, inclusive, utilizar esse campo de busca para procurar pelo conteúdo que vocês querem criar. Então, aqui a gente está falando sobre moda plus size. Eu clico nesse termo de busca, eu vejo se ele está crescendo, se ele não está crescendo, como é que está. Posso até aqui utilizar os filtros para saber como é que anda esse termo nos últimos 3 meses. E aqui ele consegue me dar outras palavras-chave que eu posso usar. E se vocês olharem o conteúdo da Amanda, tem todas essas aqui. Outras palavras-chave que eu posso usar para descrever esse conteúdo. Então, eu posso usar Chubby Betty, moda plus size verão 2023, e consigo, inclusive, checar qual que é a demografia. Então, aqui é 90% feminina, entre as idades, majoritariamente, de 25 a 34 anos. E ele também dá para vocês quais são os pins mais famosos, né, entre dessa pesquisa, para vocês até terem ideia de que tipo de conteúdo criar. Então, ainda não sei, tipo, no moda plus size, quero criar vestido vermelho, tá indo bem, calça e camisa listrada, se é um vídeo, se é uma foto, se é um passo a passo, se é uma colagem. Vocês já conseguem aqui também ter inspiração de que tipo de conteúdo usar dentro da ferramenta. Então, onde mais lugares em que vocês conseguem otimizar o conteúdo de vocês com palavras-chave, dentro da imagem, colocando a sobreposição de texto, o título, as pastas e também as tags pré-definidas. Outra estratégia de conteúdo, principalmente vocês trabalhando com a Wonder, é super interessante fazer com que o seu conteúdo orgânico também seja comprável. Então, eu estou produzindo esse conteúdo, mas eu consigo marcar as peças da Wonder e consigo marcar essas peças específicas que eu quero mostrar. Esse tipo de conteúdo se chama colagens. E é super interessante porque elas estão crescendo bastante dentro da plataforma e tem 3 vezes mais engajamento do que outros tipos de pins. Como é que funcionam as colagens? Ele é bem autoexplicativo. Você vai entrar no seu celular, vai clicar no botão de mais. Eu posso até mostrar para vocês como fazer as colagens aqui. Deixa eu só entrar aqui no link da reunião para conseguir mostrar para vocês. Compartilhar, continuar. Então, acho que vocês agora estão vendo o meu celular. Perfeito. Então, aqui a gente tem, a gente entra dentro do Pinterest, vem nesse botãozinho de mais, e a gente vem em criar colagem. E aqui é super interessante que eu posso adicionar imagens específicas under sets. Então, eu posso procurar alguns produtos, como, por exemplo, esse, ou algumas fotos de produtos, e eu consigo fazer uma colagem com o que eu quiser. Então, aqui já coloquei algo mais verão, vou colocar aqui verão. E eu consigo recortar para fazer, sei lá, o mood board do que eu quiser fazer, consigo trazer a imagem para frente, consigo brincar com os elementos que estão aqui dentro. E o mais interessante sobre isso é que, uma vez que eu publico esse pin, então aqui eu vou publicar, não vou preencher o título e a descrição, porque é um exemplo para vocês, mas tem que preencher o título e a descrição. Mas o que é interessante é que, quando eu venho nessa colagem que eu fiz, por exemplo, eu consigo clicar e ver de onde saiu tudo isso. Então, se fosse, por exemplo, se isso fosse um produto, eu já conseguiria acessar o site da Wonder e fazer a compra desse produto.
e eu consigo acessar cada um desses pins e cada um desses conteúdos que você está criando. Obviamente, a gente fala aqui de produto, gente, mas vocês também conseguem criar colagens de conteúdos específicos, porque vocês conseguem levar as pessoas também, caso eu ainda não tenha visto esse conteúdo de bolsa de praia, eu posso chegar a ver o seu conteúdo, posso acessar e entender mais sobre o que se trata. Então, é muito interessante também as colagens como essa ferramenta que ajuda vocês a produzirem esse conteúdo que é clicável, né? Que te leva para um outro lugar. Então, é uma ferramenta também muito legal nesse sentido. Vou fechar aqui. Continuando, e agora falando mais especificamente de dicas de planejamento, opa, vocês conseguem. Agora ele vai demorar para carregar. Vocês conseguem ter 3 dicas principais que a gente sempre recomenda. Reaproveitar conteúdo que vocês já estão criando em outras redes, agendar pins e alguns métodos diferentes de upload de pins, caso vocês precisem, caso faça sentido para você. Em primeiro lugar, quando vocês reaproveitarem conteúdo que vocês já produzem para outras redes sociais, a gente sempre recomenda recriar, redefinir e renovar. O que significa? Escolher conteúdos que se adaptem à experiência do Pinterest, ou seja, aqueles conteúdos que têm foco em ação, que compartilham o amor por uma marca específica. Então, estou, por exemplo, montando 5 looks com uma peça, ou estou mostrando como é que fica essa peça no meu corpo, estou usando uma legging para montar uma roupa business casual, por exemplo, e que convida a inspiração e não somente a distração. O que significa? Já vou falar aqui de cara, para quebrar o gelo. Um conteúdo que não funciona muito bem no Pinterest, por exemplo, são as dancinhas. Não é um tipo de conteúdo que você vê dentro da plataforma, não é um tipo de conteúdo que as pessoas entram muito para consumir. Elas sempre pensam naquele momento de que eu vou entrar, eu vou ver alguma coisa para me inspirar e eu vou sair para realizar esse projeto. Quando vocês forem reaproveitar o conteúdo, também tem algumas dicas para vocês prestarem atenção. Remover marcas d'água, e também, caso vocês tragam, especialmente conteúdo do Instagram e do TikTok, caso esse conteúdo tenha música, a gente recomenda que vocês tirem a música e utilizem uma música que tem dentro da biblioteca do Pinterest, porque senão esse conteúdo corre o risco de ser mutado e ficar sem som. Outra dica que a gente recomenda, como eu falei para vocês, os pins duram muito mais de 24 horas, mas é super interessante manter pelo menos uma frequência de uma vez da semana postando dentro do Pinterest, porque aí o algoritmo lê o seu perfil como um perfil de conteúdo ativo e você começa a ser mais entregue dentro da plataforma. Para se manter e ter essa frequência semanal, você pode ou entrar toda semana e postar no Pinterest ou agendar os seus pins usando uma ferramenta que a gente tem dentro da nossa própria plataforma. Vocês conseguem agendar até 200 pins, se eu não me engano, dentro de um prazo de 2 semanas. Então, também está super interessante. Sempre uma sexta-feira e vou agendando meus pins para irem saindo a cada semana, ao invés de ter que entrar a cada semana para conseguir. E caso vocês usem alguma plataforma de gerenciamento de redes, tipo Later, Hotsuite, Tailwind, etc., é bem provável que ele tenha uma conexão com o Pinterest e vocês, ao mesmo tempo que publicam em outras redes sociais, conseguem publicar dentro da plataforma. A terceira é para quem tem um pouquinho mais de conteúdo antigo, guardado, que era o caso da Amanda também, de conseguir subir todo esse conteúdo dentro da plataforma. Existem algumas maneiras que vocês podem otimizar, subir esse conteúdo. Obviamente, o primeiro método é você conseguir ir subindo pin por pin, com as ferramentas de edição e de agendamento. Outro ponto, se vocês têm algum tipo de blog ou se tem algum tipo de site em que vocês produzem conteúdo, vocês conseguem conectar automaticamente o RSS, que vai subir todos os novos conteúdos dentro da plataforma. Ou vocês também podem utilizar um planilhão de upload em massa, em que vocês conseguem carregar até 200 imagens ou vídeos de uma só vez, carregando um arquivo CSV, que tem a descrição, o título, o link desse conteúdo, para subir dentro do Pinterest. E você também pode utilizar a sua plataforma de conteúdo preferida. A gente também tem uma conexão bem legal com o Canva, então se você estiver criando conteúdo dentro do Canva, você já consegue publicar ele automaticamente dentro do Pinterest.
Outra questão que também ajuda bastante a manter essa frequência, e eu justamente não respondi a pergunta que surgiu no chat, porque eu estava esperando esse slide, porque a gente tem uma nova ferramenta que vocês conseguem conectar o Pinterest diretamente com o Instagram. Então, vocês vão dentro da configuração do perfil, vão em contas conectadas e vocês conseguem fazer esse link automático com o Instagram. E a gente vai puxar as publicações dos últimos 90 dias que você publicou no seu perfil e também as novas publicações. Cada vez que você publicar no Instagram, a gente traz esse conteúdo para o Pinterest. Isso é super interessante quando a gente fala em manter uma frequência de postagem. Então, para você conseguir, se é muito difícil para você criar especificamente para o Pinterest, a gente recomenda que você mantenha essa frequência de postagem através do Instagram. Obviamente, as postagens que vêm diretamente do Instagram não vêm com as legendas otimizadas para o Pinterest, porque elas foram feitas com uma outra finalidade, com a finalidade do Instagram. Por isso a gente recomenda, se você estiver criando conteúdo especificamente do Pinterest, tudo bem manter esse conteúdo no Instagram do jeito que ele está, porque você só está usando ele para manter uma frequência. Mas caso a maior parte você já deixe só o conteúdo de Instagram dentro do seu perfil do Pinterest, a gente recomenda que você volte de vez em quando para conseguir editar essas legendas ou conseguir editar esses links, para que vocês consigam ter mais otimização desse conteúdo dentro da plataforma. Então, é super fácil e é super eficaz, porque ajuda você, principalmente quem está com um perfil novo, a trazer esse principal recheio de conteúdo para dentro da plataforma. Então, é super interessante também para quem tem esse tipo de necessidade dentro do Pinterest. Então, aqui, só para que vocês tenham desses últimos pontos que a gente apresentou, das plataformas, da conexão de conta de Instagram, quais são os prós, quais são os contras, para vocês poderem avaliar. E também eu mando depois esse material para a Amanda, para ela também compartilhar com vocês. Mas é basicamente isso que eu tinha que apresentar hoje para vocês, um pouquinho sobre como funciona a plataforma e como vocês conseguem trazer essa primeira parte de conteúdo. Justamente na hora 20h59, eu fiquei muito chocada com a pontualidade, mas se vocês tiverem, acho que eu consegui responder a pergunta que veio pelo chat, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, também estou por aqui, e a Amanda pode me conectar com vocês também. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu já aprendi um monte mais de coisa que parecia que eu nem tinha visto e eu vi. Vocês gostaram, gente? Pode abrir o microfone. Nossa, eu amei. Eu não imaginava. Eu conhecia muito pouco da plataforma e, assim, deu um boom na minha mente, assim. Adorei, muito, muito legal. Eu também adorei, foi interessante ver com outro olhar, porque eu sempre, usei o Pinterest para poder fazer pesquisa, né? Então, entrava, fazia uma, sei lá, look vermelho, e só, era só isso. E agora não, como produzindo conteúdo mesmo, achei bem interessante. Gente, mas uma coisa que é muito interessante que ela falou que funciona mesmo, real, é você otimizar de cima para baixo. E pesquisar as tags, deu super certo. E aqui nas pastas, uma coisa que ela não falou, eu fiz collab com o meu perfil, que ela indicou, entendeu? E aí a gente consegue ficar fazendo um mix de conteúdo e dá para trazer automaticamente os mix de produto que a gente não conseguia trazer no Insta. As pessoas veem as coisas juntas, as bermudas todas juntas, todos os editoriais ali. E não dá. E aí, no meu, a gente acabou colocando. Acho que eu tirei do coisa. E a pasta junto, então fica muito legal que fica os dois perfis com a pasta. Subiu. E eu vim editando alguns, viu, Estela, dos posts do coisa. E aí eu fiquei colocando, então ficou bem legal. No meu, em específico, eu coloquei umas de tênis, uma de moicano, umas de moicano e tal, então ficou bem legal. Uma do meu signo. Então tá diferente, então ficou bem legal. Eu amei. Queria agradecer, Estela, muito obrigada. Foi incrível mais uma vez. Já tive aqui um aulão de novo. Muito obrigada. Muito animada. Obrigada. Muito Boa animada. noite, gente. Mais alguma dúvida?
A Karina, que eu sabia que ia gostar bastante, porque ela faz colagem. Nossa, eu me apaixonei por aquela função, gente. Eu tô assim, tô encantada. Eu já tô instalando agora no meu celular para testar. Então, é maravilhoso, tudo. Você vai ficar viciada. Gente, baixa o Pinterest. E uma das coisas, ó, antes de eu parar a gravação, que eu já tinha saído já, eu não achei uma plataforma tóxica. Eu achei muito legal isso.